Olá pessoal, eu sou Roberto Rômulo, radiologista e intervencionista. Estou aqui com a doutora Mariana Siqueira, oncologista, e o doutor Rodrigo Frota, urologista, e o doutor Ronaldo Baroni, radiologista, para a gente falar sobre câncer de rim. Vou apresentar um caso clínico. É uma paciente de 72 anos, hipertensa, diabética, um passado de câncer de mama em 2019, e uma história cirúrgica de uma retossigmoidectomia por diverticulite complicada em 2016. Ela, nos exames de controle, após a retossigmoidectomia, ela descobriu um achado incidental, um nódulo renal. Ela tinha um rim esquerdo de dimensões reduzidas e esse nódulo foi sendo acompanhado durante os anos. Na tomografia de 2022, mostrou então que o nódulo estava crescendo e tem algumas características que seria interessante que o doutor radiologista explicasse para a gente o que ele acha desses achados. Aqui ele fala sobre um nódulo heterogêneo, hipervascular, e ele cita a lavagem no laudo, e houve um crescimento do nódulo, era 2,7, cresceu para 3 centímetros, e ele sugere que seja um carcinoma de células claras. A paciente tinha já uma alteração de ureia e creatinina, uma creatinina de 1,1 limítrofe e uma ureia um pouco aumentada também. Aqui a gente tem as imagens desse exame que identificou a alteração renal, o nódulo renal. Muito bem. Obrigado, Roberto. Um prazer estar aqui com você, com o Rodrigo, com a Mari. Acho que é um caso que já começa interessante do ponto de vista de avaliação por imagem, porque nós estamos frente a um paciente onde a preservação de néfrons se impõe mais do que o usual, até. Por haver um rim contralateral atrófico, a gente tem que buscar primeiro um planejamento e uma descrição que permita um tratamento, seja ele cirúrgico, seja ele uma ablação, buscando a maior preservação de néfrons possível. E aqui a gente vê que existe uma lesão no polo inferior do rim direito, uma lesão com um realce intermediário, uma lesão com um realce um pouquinho menor do que o córtex nessa fase córtico-medular. Aqui está pegando, acho que de cheio a lesão, né, numa reconstrução. E aqui a gente vê numa fase um pouquinho mais tardia que existe, de fato, um realce intermediário com uma área central um pouco menos contrastante. Acho que temos mais algumas imagens aqui. Aqui já era uma fase nefrográfica, veja que a lesão já lavou um pouco. Já tem uma hipocontrastação em relação ao parênquima na fase nefrográfica. E aí é uma lesão que, como a própria descrição mostrou, ela chega na linha polar inferior, é uma lesão muito pouco exofítica, né? Quase totalmente endofítica, ela respeita o contorno renal. Aqui a gente vê ela num corte axial, pegando ela em face, né? Totalmente num mesmo corte. Essa é a fase tardia. Essa é a fase tardia, a fase excretora. A gente vê que existe uma distância do sistema coletor. Aqui a gente vê uma parte do rim esquerdo atrófico. E as características dessa lesão, acho que é importante a gente mencionar, na tomografia não são preditivas de nenhum tipo específico histológico. A tomografia não é tão boa quanto a ressonância para a gente predizer histologia. Os trabalhos mostram que você tem uma acurácia em torno de 75% baseado no padrão de realce das lesões, quando ela não é uma lesão típica como o angiomiolipoma. Então, quanto mais vascularizado a lesão na fase córtico-medular, mais nós vamos pensar no carcinoma de células claras. Quanto menos vascularizada, se ela tiver uma vascularização muito discreta e tardia, a gente vai pensar principalmente no subtipo papilífero. E as lesões intermediárias aí de contrastação são o tumor cromófobo e o oncocitoma. É claro que existem outras histologias, várias, mas a gente falando grosso modo, é o que dá para extrair da tomografia. Então, assim, essa é uma lesão que não tem nem a característica de um papilífero, ela realça intermediário, nem de um tumor típico de células claras. Mas por fato de ser uma lesão bem circunscrita, homogênea, regular, a gente pensa em carcinoma de células renais, e não, por exemplo, em outras etiologias, como, por exemplo, um tumor do sistema coletor que pudesse estar infiltrando o parênquima, carcinoma de células transicionais. Então, e o planejamento de tratamento, é uma lesão endofítica, predominantemente endofítica, ainda que polar. Então, se a gente colocar no score nefrométrico ali, como foi colocado, ela tem um score baixo, por ser pequena, um T1A,
mas ela tem uma característica de ser endofítica que pode dirigir, né, por um lado, de um tratamento percutâneo e não de um tratamento cirúrgico. É claro que as duas opções são válidas nesse caso. Então, uma lesão com características de um carcinoma de células renais, muito provavelmente uma lesão circunscrita, não vi todo o exame, mas não tem nenhuma característica que indique metástase, nem linfonodal, nem outros órgãos, e com uma característica de imagem que não permite tentar predizer a sua histologia. Ótimo. E aí eu vou passar a palavra para Mariana. Mariana, um paciente como esse, um nódulo desse, chegando no seu consultório, você ficaria satisfeita com esse diagnóstico pela tomografia ou você indicaria uma ressonância, por exemplo, para esse paciente? Então, muito obrigada, Roberto, pelo convite. Um paciente, geralmente, eu indico a ressonância. Tá? Apesar de, enfim, realmente ser uma lesão pequena, uma lesão exofítica, mas eu, até como o Ronaldo falou, até para a gente poder predizer, ter uma certa, enfim, com relação à histologia, eu preferencialmente faço uma ressonância. E o Ronaldo concorda que a ressonância iria levar mais informações para a gente nesse caso? Vai te dar mais elementos, Roberto. Por exemplo, você usando o sinal em T2, usando a difusão, para tentar estreitar no sentido de ser um carcinoma de células claras ou não, de ser um papilífero ou não, de ser um cromófobo. Você tem, por exemplo, o Clear Cell Likelihood Score, né, que a gente tem uma predição, um algoritmo preditivo de ser ou não um carcinoma de células claras. Eu acho que a ressonância, eu concordo com a Mariana, ela tem um papel se você for, a partir do resultado dela, mudar a sua conduta inicial. Uhum. Então, por exemplo, olha, se for talvez uma suspeição de um angiomiolipoma pobre em gordura, eu vou indicar uma biópsia e a ressonância vai te dar um pouco mais de informação nesse sentido. Se for só um planejamento de tratamento, a tomografia te dá todos os elementos necessários. Ótimo. Eu acho que talvez a principal, desculpa te interromper, mas acho que a principal dúvida que a gente tem aqui é se essa paciente ainda pode ser acompanhada, né? É uma paciente que você já mostrou que ela tem uma perda de néfron do outro lado, ela já tem uma função renal limítrofe. Então, para qualquer procedimento que ela vá fazer, procedimento invasivo, uma cirurgia ou eventualmente até uma ablação, teria algum risco envolvido, né, para a função renal dela. Então, essa era uma paciente que poderia ser submetida a uma vigilância ativa da lesão no rim. Então, acho que talvez a ressonância pudesse ajudar, assim, também predizendo a histologia, pudesse ajudar a gente nessa decisão se ela é uma paciente para vigilância ativa ou não. Tá, e você acha que, por ela ter tido um câncer de mama no passado, isso aí falaria a favor de alguma síndrome ou algum achado histológico mais provável? A princípio, não. Em relação, não. Tá. Um paciente com 72 anos, que eu não sei qual é a história familiar dela, mas só o fato dela ter tido um câncer de mama, que é o câncer mais frequente em mulheres, não é realmente, não prediz nenhuma histologia mais, enfim, com mais possibilidade no caso do câncer de rim. Ótimo. E, doutor Rodrigo, essa paciente é uma paciente boa para cirurgia? Obrigado, Roberto, pelo convite. É uma honra estar aqui com o Ronaldo, com a Mariana. Eu acho que, assim, quando a gente atende esse tipo de paciente, a gente tem que contextualizar algumas situações. A primeira são os fatores inerentes ao tumor e os fatores inerentes ao paciente. Quando a gente olha os fatores inerentes ao tumor, como o Ronaldo bem colocou, ele é um tumor e isso às vezes assusta muito quem não tem tanta experiência com cirurgia minimamente invasiva, porque vem um score renal baixo, mas é uma cirurgia de alta complexidade para cirurgia de preservação de néfron. Essa é a primeira coisa. Então, o único dado que eu até gostaria que, para eu pensar em cirurgia nessa paciente, que a gente não é radiologista, mas tem uma pouca experiência de ver exame, eu acho que essa paciente tem uma gordura tóxica renal grande ali, na hora que estava mostrando, uma gordura espessa. E aí, se você perguntar para o cirurgião qual é o pior fator prognóstico para o sucesso de uma cirurgia, é a gordura renal. Não tenha dúvida. Aquilo ali, às vezes, a gente pega um paciente obeso, com pouca gordura, com tumor endofítico, a gente resolve a cirurgia. Se for um tumor exofítico com uma gordura... Então, voltando à tua pergunta, os fatores inerentes à paciente é uma paciente hipertensa, diabética, já tem uma cirurgia abdominal prévia que foi uma cirurgia inflamatória, ou seja, deve ter um grande número de aderências ali. É uma paciente que só tem um rim, então, ou seja, a gente tem que preservar ao máximo o rim dela. E os fatores inerentes ao tumor
é um tumor que, apesar de pequeno, ele é praticamente endofítico com uma gordura perirenal grande. Então, esse tipo de paciente, eu sempre coloco para ele, como a Mariana colocou muito bem, as 3 opções de tratamento. Você tem uma opção de fazer uma vigilância ativa, você tem a opção de fazer uma cirurgia e você tem uma opção de fazer uma terapia ablativa. E, como a Mariana colocou muito bem, tanto a cirurgia quanto a técnica ablativa, óbvio que a cirurgia, por mais que seja minimamente invasiva, ela tem mais risco de perda de função renal, mas a terapia ablativa tem. Então, eu ficaria mais tendencioso, nesse caso, a gente pensar numa vigilância ativa. Agora, na vigilância ativa, a gente tem que pensar nessa situação a velocidade de crescimento do tumor. Né? A gente entende que a velocidade de crescimento do tumor vai diferenciar de série para série, ela, até 0,5, ou seja, entre 0,3 e 0,5 anos seria um critério de segurança. Você mostrou aí que ela já cresceu 0,3, de 2,7 a 3 centímetros. Então, eu acho que assim, eu ficaria mais tendencioso a fazer uma vigilância ativa. E olha que eu sou cirurgião, tenho alguma experiência com cirurgia minimamente invasiva, mas eu acho que o risco para essa paciente vai ser maior do que o benefício dela fazer uma nefrectomia parcial, com até, como o Ronaldo colocou muito bem, eu gosto muito de, nesse tipo de caso, o ideal é sempre, mas nesse tipo de caso, a gente poder conversar bem com o radiologista e entender que a gente fala que hoje em dia vocês até dão um laudo histológico para a gente. Se eles estivessem mais tendenciosos até para uma doença de pouca agressividade, uma doença benigna, e mais ainda eu tenderia a vigilância ativa. Ótimo, excelente. Uma coisa que eu queria comentar, Roberto, enfim, pedir o Ronaldo para comentar também, que a importância que tem o método de imagem para a gente acompanhar, por exemplo, se a gente botasse essa paciente numa vigilância ativa. A gente botou ali que ela cresceu 3 centímetros, mas foi no mesmo aparelho, foi com o mesmo radiologista, foi em quanto tempo. Então, assim, geralmente, quando eu boto um paciente em vigilância ativa, tem que ser o mesmo método, de preferência no mesmo lugar e, enfim, eu sempre indico o radiologista que eu quero que veja. Eu acho que a sua colocação é perfeita. E isso faz muita diferença, porque, assim, são 3 milímetros que vão fazer a gente indicar uma diferença grande. E, assim, acho que tudo gira em torno dessa multidisciplinaridade. Né? O que a gente está fazendo aqui é um mini tumor board, com a presença de intervencionista, um urologista, um oncologista, um radiologista. Essas decisões são a rotina no dia a dia de um serviço que tenha oncologia, mas nem todo lugar é assim. Então, você tem radiologista que está trabalhando numa clínica, ele faz só dar o laudo e pronto, vem um outro exame dessa mesma paciente, vai ser laudado por outro colega, uma medida que não necessariamente é no mesmo eixo. Então, a Mariana chamou essa atenção. Para fazer uma comparação fidedigna, pensando em vigilância ativa ou não, mas principalmente em vigilância ativa, o mesmo eixo, documentar o eixo que foi medido, deixar essa imagem-chave guardada para fazer a medida exatamente igual no mesmo método, preferencialmente. E se ela entrar numa vigilância, ela tem que seguir, e aí até se impõe a questão da ressonância como método sem radiação, para pelo menos intercalar com tomografia, ou se não, somente ressonância no segmento. E eu acho que, complementando o que o Ronaldo falou, é interessantíssimo a gente ter que não só o radiologista, mas o time multidisciplinar é de extrema importância, não que seja, digamos, de confiança, mas que estejam acostumados a trabalhar junto. Porque às vezes você manda para um radiologista intervencionista e ele vai ser tendencioso, não, isso é impossível de hablar ou não, e o melhor tratamento aqui é a ablação. E a gente tem que estar sempre, óbvio, o objetivo final é sempre o mesmo, mas está falando a mesma língua até para poder a decisão ser uma decisão pautada em decisão de colegiado e não individual. Isso. Excelentes considerações, gostei. Essa paciente, só voltando aqui um pouco, ela estava, pelo que eu entendi, ela estava realmente em vigilância ativa, o urologista me encaminhou por causa disso, ela estava fazendo tomografias seriadas a cada ano, e ele ficou impressionado com esse crescimento, que era de 3 centímetros, que ela vinha bem estável já nos últimos exames. E aí ele pediu para eu avaliar, já que ele achou que um procedimento menos invasivo do que uma possível nefrectomia que tivesse que se estender um pouco mais, para ela seria mais benéfico. E aí, essa paciente veio para mim para fazer uma ablação. Ela é uma lesão relativamente fácil para a gente, quando a gente imagina, a gente vê o caso no paciente com decúbito dorsal, mas na hora de fazer a ablação, ela ficou em decúbito ventral. E aí, o que aconteceu aqui foi que o ureter está aqui com o catéter duplo J, a gente passou um catéter duplo J, o ureter ficou muito próximo da lesão, isso aqui tudo é lesão, e as alças intestinais também ficaram muito próximas. E aí a gente utilizou alguns recursos, não sei se vai dar para ver bem essas imagens, eu injetei contraste para delimitar bem a lesão,
A lesão está bem delimitada nessa terceira imagem, e aí sim a gente começou a fazer uma hidrodissecção, uma agulha aqui na lateral, e tudo isso que a gente consegue ver aqui é soro glicosado para a gente fazer essa hidrodissecção, e aí uma agulha para fazer a punção e a ablação aqui na face posterior. A gente consegue com isso esticar um pouco mais a nossa área de ablação, tornar mais segura a nossa área de ablação. E a gente optou pela ablação nesse caso. Deixa eu fazer uma pergunta, desculpa, Roberto, claro, te interromper. Essas técnicas que vocês usam de proteção renal, de proteção ureteral, o duplo J aí, ele te ajuda mais, é uma dúvida de quem faz cirurgia, ele te ajuda mais na orientação da relação lesão ureter, ou também num caso de uma possível lesão ureteral, que é factível, você já está protegido com catéter? São as duas coisas. Na verdade, são três coisas aí. Essa paciente, eu não passei para vocês, mas ela tinha uma dilatação pielocalicinal. E ela já tinha essa dilatação. Então, a gente passou o duplo J nela e eu tentei que a gente fizesse uma pieloperfusão durante o procedimento. Sendo que o urologista que acompanhava ela, ele teve dificuldades no dia e como ela tinha dilatação e já estava marcado, eu fiz uma nefrostomia nela e a gente fez uma pieloperfusão pela nefrostomia. Então, o duplo J serviu para nos orientar bem a localização e para também fazer a irrigação do ureter para evitar a lesão, da lesão térmica do ureter. Isso aqui é a agulha de ablação posicionada. A gente consegue ver que foi bastante soro glicosado aqui para afastar as estruturas. Agora a gente já tem um espaço mais confortável e o ureter continua um pouquinho pertinho ali. E aqui, sendo aqui bem crítico em relação à punção, essa punção, nos dias de hoje, aqui eu mostro a distância do ureter e a distância que a gente criou das alças intestinais. Nos dias de hoje, talvez eu tentaria fazer essa punção um pouco mais lateral, porque a ponta do meu transdutor, a ponta do meu probe, da minha agulha, ela não queima para frente, ela queima meio centímetro para frente. Então, talvez eu apontasse a agulha para o ureter, eu teria menos riscos de lesão ureteral. Perfeito. Aqui a gente consegue ver nos três planos a agulha bem posicionada no centro da lesão. Nesse caso específico, eu fiz a biópsia da lesão pós a realização da ablação. Toda essa hidrodissecção aqui foi bem difícil, consumiu um pouco de tempo, e aí eu optei por fazer a biópsia logo depois de realizar a ablação. Vou aproveitar essa parte da biópsia e voltar um pouco no tempo aqui e perguntar para vocês. Pensando em vigilância ativa, pensando numa paciente que tem um tumor com crescimento de 0,3 centímetros em um ano, antes de indicar uma ablação ou uma nefrectomia ou uma nefre parcial, vocês pensariam em indicar uma biópsia? Passaria pela uma biópsia pura e simples, sem ablação? Posso começar? Eu tive a felicidade de há pouco tempo, semana passada, dar uma aula sobre vigilância ativa, então fiz uma revisão grande. Todos os guidelines, todos os artigos mandam que vigilância ativa de lesão renal é o único critério absoluto de indicação de biópsia de pequenas massas. Então, assim, eu acho que se ela fosse uma candidata, se a gente fosse pensar em vigilância ativa, com certeza, eu não tenho dúvida, teria que fazer uma biópsia antes. Para quê? Até, como ela colocou muito bem, o acompanhamento. Você pode mudar um padrão, você pode mudar a biologia do tumor ali, você entender por que ela cresceu, por que ela... e ter um diagnóstico. Se vê uma doença benigna, não tem mais vigilância ativa nenhuma. Então, acho que sim. Para a cirurgia, não. Eu acho que não. Se você já está decidido que você vai ter que fazer a biópsia vai ser estipativa, vai tirar a lesão, do meu ponto de vista. Eu concordo totalmente. Acho que é das indicações que menos se vê e talvez a mais definitiva. Caracterizar lesões que você vai colocar em vigilância ativa ou caracterizar lesões onde você mude a conduta baseado no resultado da biópsia. Que é o que você falou no início, é a responsabilidade com o uso da informação. Não adianta você pedir uma tomografia, você não sabe o que quer ver, ou mudar para ressonância, mas o que você quer ver na ressonância? É a mesma coisa. Por que a vigilância ativa? Então você tem que biopsiar para saber como que você vai acompanhar essa paciente. Mas você pensa que é obrigatório fazer biópsia? Então, é uma discussão muito grande. É engraçado. É engraçado que nessa mesa que eu estou procurando, o oncologista fez a mesma pergunta, mas você acha que é necessário? Na prática é feito? Vamos lá.
se eu for falar, na prática não é feito. Mas se a gente for colocar o acompanhamento ideal do paciente, você ter dados para você acompanhar ele melhor e tomar decisões durante o acompanhamento, sim. Mas se a gente for colocar na prática, não é feito. Eu acho que na prática ela só é feito quando tem mudanças. Então, nesse caso, eu acho que teria que ser feito. Ela cresceu 0,3, você está pensando em fazer uma técnica ablativa, você biopsia antes de começar. Eu acho que eu concordo com o Rodrigo. Assim, eu acho que eu vejo pouco realmente na prática clínica. A gente indica pouco a biópsia mesmo, de pequenas massas que eventualmente estão em vigilância. Mas acho que nesse caso talvez fosse interessante, que foi uma lesão que cresceu. E aí a gente está pensando em fazer um tratamento versus mantê-la em vigilância ativa, entendeu? A gente vai passar o resultado da biópsia ainda, mas talvez se a gente soubesse antes, a gente deveria mantido ela um pouco mais em tempo de vigilância. Isso, é isso aí. Gostei das considerações. Esse aqui é o resultado da patologia. Deu uma neoplasia de células oncocíticas. A patologista me explicou muito bem aqui essa informação. Aqui nessa parte inferior são os achados normais do rim, e na parte mais superior são os achados alterados. Mas ela coloca aqui uma nota falando que os marcadores imunohistoquímicos não se expressaram de forma correta, e o patologista atribui a possível criação de artefatos pela ablação. Então a biópsia foi feita depois da ablação, então talvez isso possa ter atrapalhado um pouco o nosso diagnóstico. E aí ela cita que essa amostra pode corresponder a um oncocitoma, o que leva a gente a pensar aí se realmente valeria a pena ter feito a biópsia antes, ter acompanhado durante mais tempo a vigilância ativa, ou se a biópsia seria definitivo, ou mesmo se uma ressonância não poderia nos trazer essas informações. A ressonância e a tomografia, existe um achado que é o realce invertido, que você pode ter no oncocitoma, é bastante específico, mas não é sempre que está presente. Esse caso não tinha. E o patologista não é infrequente ficar com essa uma lesão de linhagem cromofóbica, pode ser um oncocitoma, pode ser um tumor cromófobo. Não é só por causa da ablação. Poderia ter essa dúvida independente da ablação. Ótimo. E para a gente finalizar, eu já acompanho essa paciente já tem 2 anos, a gente fez a ablação da lesão, tem algumas alterações pós-ablação. Talvez o Ronaldo queira falar um pouco sobre essas alterações, mas assim, uma coisa que eu pergunto: como que vocês seguem esse paciente? Aqui a gente está seguindo um paciente que a gente tem, pela patologia, um oncocitoma. O segmento seria a gente manteria a tomografia com o segmento, a gente mudaria para ressonância, a gente poderia espaçar mais o segmento. O que é que vocês acham? Eu vou falar rapidamente, até porque a gente está chegando no final aqui do tempo. Segmento de lesões abladas, ideal sempre ressonância, porque a subtração de imagens resolve a questão dos pseudo-realces que podem acontecer e você só vê o que realmente está realçando e é suspeito para recidiva. Eu também fiz um levantamento. O intervalo é relativamente variado na literatura, mas eles falam pelo menos para fazer com 6 meses, 1 ano e depois anual, e pode até passar para bianual depois. Antes de 6 meses é temerário, porque as alterações inflamatórias existem, então não vai adiantar muito se fazer tão precoce. É isso. Então, ressonância sempre, a não ser que haja uma contraindicação, e o intervalo começa com 6 meses, depois você vai intervalando um pouquinho mais. Ótimo. Doutora Mariana, mudaria alguma coisa na sua conduta, com esse resultado da patologia, na sua conduta oncológica? Na verdade, eu acho que essa paciente, talvez eu tivesse mantido ela em vigilância ativa se souber que, talvez não, manteria ela em vigilância ativa se soubesse que era um oncocitoma antes. Mas lembrando que, como o Ronaldo comentou, nem a ressonância e a biópsia é uma amostra do tumor, mas no fim não é o tumor inteiro. A gente pode cometer o erro de achar que é um oncocitoma, eventualmente é um cromófobo, que tem a mesma linhagem de célula. Mas acho que só isso, e com relação também a acompanhamento de paciente pós-ablação, eventualmente até pós-cirúrgica, a minha preferência também é fazer ressonância nesses pacientes. Queria já estar terminando, agradecer o convite. Eu acho que é isso. Eu aprendi muito, como o Ronaldo falou, quando a gente fazia nefrectomia parcial e usava cola, essas colas biológicas. Então a gente já tinha muito artefatos técnicos, os radiologistas mostravam para a gente, para fazer subtração, a gente tendência é ressonância. Então o acompanhamento é ressonância, e eu acho que a periodicidade
Nesse caso, uma vigilância ativa, 6 meses nos primeiros 2 anos, anual até 5 anos, e depois a gente pode até fazer bianual ou ultrassonografia, se tiver alguma mudança, mudar. Ótimo. Agradeço demais a participação de vocês, foi ótimo estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade e até a próxima. Até a Obrigado. próxima. Até a próxima, obrigado.